Salmos 89, 29 e 34. E conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei com a minha fidelidade. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma promessa. Seja bem-vindo a mais uma pré-aula aqui da Escola Bíblica de Blumenau. Meu nome é Jennifer e, se Deus quiser, nós vamos estar juntos até o final dessa lição. Tá? A lição de hoje vai falar sobre a singularidade, né, esse jeito único e peculiar da nação de Israel, que fala sobre, né, que está na Bíblia inteira, né, mas a gente acaba caindo nos laços aí, numas ideias erradas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da nação de Israel, umas coisas bem breves, tá, gente? Porque tem uma parte que eu vou deixar para a aula que vem, que também vai ser preciso falar muito da nação de Israel. Mas hoje a gente vai deixar ela um pouquinho mais, né, do jeitinho dela. Às vezes a gente não entende muito bem como que Deus trata, né, a nação de Israel, ou por que devemos orar pela nação de Israel, né, por que ele é um povo tão perseguido por todas as nações, né. E assim a gente vai tentando aí desdobrar um pouco essas ideias para entrar um pouco na nossa cabeça sobre esse assunto de escatologia, tá, gente? Aqui nas minhas mãos tem uma lição da Escola Bíblica dos Adultos, que também falou sobre as últimas coisas de alguns anos atrás, muitos anos atrás. E eu acabei pegando ela também para dar outros respaldos para vocês. Na sua lição tem um livro que é indicado, que é A Defesa de Israel, da CPAD, do senhor John Huggie. É um livro muito bom, a página 66 desse livro eu tirei para estudo também. Eu acho que ela tem de subsídio aqui, não. Mas é um livro que fala inteiramente sobre a peculiaridade de Israel com Deus, tá certo? Ou sobre o propósito e a promessa de Israel, a qual Deus fez, ok? Então, gente, hoje a gente vai acompanhar a lição para não se perder mesmo, tá? Mas hoje nós não temos quadro, só para a gente não se perder e continuar. Antes de qualquer coisa, a nossa lição, a lição dos adultos, né? Ela trouxe no tema mesmo da grande tribulação, onde trabalha bem esse assunto sobre Israel, tá certo? Ela trouxe um texto que eu achei muito, mas muito importante, que resume muita coisa sobre a nação de Israel. E eu vou ler com vocês agora, e em cima desse texto a gente vai trabalhar. Então, se você tem uma caneta, né, que você possa anotar ou sublinhar algumas coisas, tenha de posse a caneta, porque isso aqui não está na sua lição, mas vem a somar, vem agregar na sua vida, tá? Tá lá, é uma profecia de Ezequiel, tá certo? No capítulo 36, a gente vai começar a ler no verso 26 em diante até o 33, se eu não me engano, tá? Mas vem comigo, olha o que diz Ezequiel. Eu lhes darei um coração novo e porém dentro de vocês um espírito novo. Essa é uma profecia de Deus para a nação de Israel, né? Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nas minhas estruturas, né, nos meus preceitos, e guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu livrarei vocês de todas as suas impurezas, e farei vir o trigo, e multiplicarei, e não lhe trarei fome sobre vocês, e multiplicarei os frutos das árvores e as colheitas dos campos, para que vocês nunca mais passem vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus maus caminhos e das suas ações que não foram boas.
e o terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas abominações. E não é por causa de vocês, fiquem bem entendidos que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Fiquem envergonhados e confusos por causa dos seus caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu purificar todas as suas iniquidades, então farei com que as cidades sejam habitadas e as ruínas sejam reconstruídas. A terra que estava abandonada será cultivada e deixará de ser um lugar abandonado aos olhos de todos os que passam. Então se dirá: esta terra abandonada ficou como o jardim do Éden, e as cidades que estavam desertas, abandonadas e em ruínas estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vocês saberão que eu, o Senhor, reconstruí as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, falei e eu também cumprirei essas promessas. Então, aqui é uma promessa feita para Israel lá no livro de Ezequiel, isso já faz muito tempo. Mas em que período, gente, é essa promessa? Essa promessa mostra que a grande tribulação, que a gente já estudou em sumo, o propósito da grande tribulação é um juízo para a nação de Israel. Então é um tratamento de Deus com Israel diretamente. Quando nós falamos das 70 semanas, né, de Daniel, Daniel vai dizer: 70 semanas foram destinadas para o teu povo. Que povo? O povo de Israel. Então as 70 semanas não se enquadra para a igreja. Tanto que da semana 69 existe um tempo parentético, né? Aconteceram ali, são semanas, né, de anos. Então aconteceram as 69 semanas e logo após tem um período, uma pausa, né, um parênteses. Então tem o período da igreja, ok? Esse parênteses da semana 69 até a 70, existe todo o período da cristandade, que foi colocado ali por um outro propósito, tá certo? Os dois propósitos são semelhantes, tá? Mas não quer dizer que Deus substituiu Israel pela igreja. Existe uma promessa que a gente vai citar aqui agora, tá bom? Mas há o propósito da igreja sem, né, menosprezar o propósito de Israel, da nação de Israel, ou a figura de Israel, que também é a nossa irmã mais velha, tudo bem? Então, gente, somos uma família grande, é por isso que nós oramos por Israel. Outra coisa, quando termina a situação da igreja, com o arrebatamento da igreja, que é onde começa a desencadear, é por meio do arrebatamento da igreja, começa a desencadear todos os outros eventos apocalípticos, tá, gente? Então, quando a igreja sai de cena, né, aí sim, começa a 70ª semana. Então, a gente tem um período de pausa ali, quando a gente estuda as 70 semanas, bem grande, que é o período dos gentios, o período da cristandade, né? A Assembleia de Deus, ok? Nós acreditamos, né, nesses períodos que são períodos de dispensações, né? Dispensações é a forma como Deus administra, como Deus economiza, né, o seu tempo, né? Sobre dispensação. Então essa palavra economia é dispensação, é o significado dela, como Deus administra o seu tempo, os seus planos, os seus projetos, né? Então, se a gente for colocar a dispensação aqui no meio, ou se porventura você ouvir falar de alguma coisa sobre a dispensação, né? Esse período dos gentios é a dispensação da graça, né? Mas como algumas pessoas falam, a porta da graça não se fecha e começa o período tribulacional. Falamos isso na aula passada. Não, a graça continua, o Espírito Santo está aqui. O que sai de cena é o sal da terra, que é o equilíbrio da terra, né? E o que sai de cena é a luz do mundo, ok? Então esse período é um período de trevas. Então o sal da terra e a luz do mundo é o agente principal do mundo através do Espírito Santo, que é a igreja. A igreja sai de cena. Não quer dizer que o Espírito Santo não vai estar aqui salvando as pessoas. As pessoas são salvas, gente,
através do Espírito Santo. Elas não se salvam sozinhas, nem a mim, nem a você fomos salvos sozinhos, sem antes sermos convencidos pelo Espírito Santo. Então, na grande tribulação não vai ser diferente. E aí você vai perguntar, mas por que tem tanta maldade? Né? Tem tanta maldade porque o Espírito Santo não vai mais conter, não vai mais segurar, não vai mais reter as ações do mal. Elas vão ser de forma deliberada, né? Vamos tacar o balde da maldade no mundo e assim por diante. Estudamos isso na aula passada, né? Então, o período tribulacional é um período, as 70 semanas, que é o período tribulacional, são 7 anos, é um período destinado à nação de Israel, como fala, né? 70 semanas foram destinadas a seu povo, tudo bem? Agora vamos voltar um pouquinho. Que promessa é essa que foi feita? É o nosso tópico 1, né? Um povo escolhido. Então, gente, se você quiser bem ler o capítulo 12 inteiro, é uma ótima condição, né? Que fala sobre as alianças, né? Um povo escolhido, como diz a nossa lição, um povo com propósito, um povo com futuro, ok? Nessa ocasião, gente, é bem importante dizer que Deus criou uma aliança com Abraão, né? Dizendo que benditas seriam todas as famílias da terra por meio dele. Mas aonde é que entra a igreja no meio de tudo isso? Porque, ora, se a família dele, que ele era um hebreu, né? Um judeu, mais pra frente vai virar o povo judeu. Se ele era um hebreu, então se todas as famílias benditam dele, então todos que precisariam ser salvos e benditos e abençoados teriam que ser judeus e hebreus. E aí algumas pessoas entram com a ideia de que foi substituída porque o Israel falhou, então colocamos a igreja no lugar. Gente, não é bem assim. Por isso que eu peço para vocês ler o Gênesis 12 inteiro. Quando ele faz uma promessa, uma aliança, né, com Abraão, ele vai dizer assim, você vai ter uma família numerosa, né, como a areia do mar. Então ele está falando que a família terrena dele, ok, seria numerosa, que não daria para contar como a areia do mar. Mas você teria uma família espiritual, ok? Como as estrelas do céu incontáveis. Então, gente, teriam duas descendências que partiriam da promessa de Israel. Então, Deus já estava falando para Abraão, sim, você vai ter uma família aqui, mas depois você vai ter filhos que sejam agregados, adotados a essa bênção também. Já estava profetizando sobre Israel e já estava profetizando sobre o nascimento da igreja posteriormente. Bem, então assim, nada foi substituído ali, tá? Outra pergunta que eu acho bem interessante que a nossa lição traz é toda essa questão aqui, né? Que ele vai perguntar por que motivos Israel sempre foi e é odiado por tantos países, né? E essa foi bem interessante porque lendo a lição você começa a entender algumas coisas, né? Que é o tempo da angústia de Jacó. Eu vou ler para vocês aqui, tá? Olha só. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia de Jacó, e ele, porém, terá salvo dela. Jeremias 30, verso 7. Com essas palavras, Deus anunciava pelo profeta Jeremias como seria o tempo da grande tribulação para os judeus. Segundo o pastor Antônio Márcio, que era o antigo administrador e diretor da ETAD, né? Na obra Calendário da Profecia, a grande tribulação visa primeiro o plano dos judeus, mas o mundo todo sofrerá, até porque, né? O mundo todo vai estar aí sofrendo. Os que ficarem, tá? Gente, só para citar, não existe igreja, né, que ficou, tá? Por quê? Porque a igreja que fica, ela é uma igreja desobediente, tá certo? Você vai entender quando você se aprofunda muito, muito, muito em escatologia, principalmente que tem uma doutrina que é muito ligada à escatologia, que é a doutrina da salvação. Então, quando você estuda essas duas matérias, essas duas doutrinas da Bíblia, tá? Que permeiam desde Gênesis até Apocalipse, que é o fim das coisas, né? Que é o fim de uma promessa, vamos dizer assim, né? E a salvação, para que tudo isso aconteça, você vai entender que você ser salvo, um indivíduo ser salvo é muito fácil, tá bom? É muito fácil você ir para o céu. O que não é fácil
é você fazer todas as coisas certas, ok? E ganhar galardões e posições e glórias no céu. Porque como a gente fala desde o começo, as glórias não serão diferentes. Os galardões são posições que você vai ter no mundo sacerdotal que Deus visou para a humanidade desde o começo, que é o reino milenar dele, tudo bem? Então Deus vai trazer toda essa situação, né? Então as pessoas, o grande desafio das pessoas quando a gente fala tanto da salvação quanto dessa esfera de ir para o céu, o desafio é você trazer o reino de Deus, não visar só ir para o céu e participar de uma ceia que talvez não terá fim, ninguém sabe, tudo bem? Mas é trazer esse reino de lá, que é o reino milenar, para cá, e você viver pensando em lá, ok? Então esse é o maior desafio do crente, né? Até porque se fosse desafioso ir para o céu mesmo, né? O ladrão da cruz não teria ido, né? Então a gente sabe que se arrepender de todo o coração a ponto de você ir para o céu não é algo tão difícil assim. Gente, as pessoas que vão ficar aqui são pessoas com o coração duro, o coração que já está petrificado mesmo pelo pecado, está totalmente inclinada, né, na sua raiz pecaminosa. Então, assim, não é qualquer pessoa que vai ficar aqui. São pessoas que não sabiam, assim, meu Deus, e o arrebatamento veio e eu fiquei. Gente, não, né? Então, assim, para você ficar na grande tribulação, né, a gente diz que a igreja é infiel. Gente, a igreja infiel vai para o inferno. Por quê? Porque participou de uma grande desobediência, né? Algumas parábolas que a gente já citou diz que não basta só você ter uma baixa produtividade e ter feito tudo errado, né, no que Deus pediu para você fazer no teu programa de vida, né? Então você não é só você teve uma baixa produtividade naquilo, na sua, né? Mas é você passar pela desobediência. A parábola, né, dos talentos vai dizer isso, ok? Então, gente, tem muita gente que vai direto para o inferno, ok? E as que vão para o céu. Mas então, voltando para cá, a situação da grande tribulação, eu vou dar uma lidinha aqui com vocês, tá? Mas é importante que vocês leiam muito isso em Apocalipse, ok? Que a gente vai citar. E tem coisas aqui que eu não vou falar porque é mais ilustrativo a gente passar para a aula que vem, tudo bem? Porque são aulas que coincidem junto com a segunda vinda de Cristo, a gloriosa, né? Eu vou citar tudo aqui para vocês, mas tem coisas que a gente vai deixar passar batido. É mais coerente para você não se perder a gente trabalhar em cima do texto de Ezequiel que a gente leu, tudo bem? Porque Deus está falando de uma restauração que começa a partir da grande tribulação. E respondendo aqui a pergunta por que os países odiavam tanto, né? Porque a nação de Israel era uma nação que foi separada a partir de Abraão e sua família. Ela foi separada para abençoar as outras pessoas. Então as pessoas não entendem porque Israel é a menina dos olhos de Deus, né? Então ele foi esse povo é separado para abençoar, para botar ordem nas outras nações, né? Então as outras nações que na história inteira perseguiram Israel é uma obra maligna, né? Porque o diabo, sabendo que Deus separa um povo para ser a sua família, tudo bem? Para ser a sua família, para ser abençoado, ser destinado em abençoar, ser destinado em estar com Deus de novo, obviamente vai ser alvo do inimigo. Então o inimigo, sabendo disso, faz tudo para destruir a nação de Israel, que é a menina dos olhos de Deus. Tudo bem? Então todas essas nações que se levantaram através da história, essas pessoas, né, unitárias que criaram um sistema grande para derrotar Israel, tudo bem? Você vê que grande parte dessa gente, grande parte não, praticamente quase todos, né, que se levantaram, nações, né, povos, né, que se levantaram contra Israel, Deus, pela sua justiça por Israel, tudo bem? Dizimou esses povos. Então existem povos ao longo da história que nem existem mais, tudo bem? Nem existem mais. A nossa lição vai falar, se você quiser ler isso em sala, tá bom? Então é esse tempo de angústia de Jacó.
tá? O povo se desviou mesmo dos seus caminhos, desviou um pouquinho ali, né? E não acreditou. Agora a gente vai dar um feedback para voltar ao cenário da grande tribulação, para falar da angústia de Jacó, do tempo de vitória, o tempo de glória, tudo bem? Outra coisa, quando Cristo veio pela sua primeira vez, há 2000 anos atrás, ele veio como um servo, né? E não como um rei, né? Então, Israel esperava um rei político que viesse para colocar ordem na bagunça do Império Romano, que oprimia as pessoas naquela época. E então, Cristo não veio dessa forma. Cristo veio para estabelecer um reino que seria de caráter espiritual e não físico. Então, Deus governa a partir do momento que ele veio nos nossos corações, na minha e na sua vida. Aqui ele reina, tudo bem? A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, né? Ele tem liberdade parentética para atuar no mundo e na vida das pessoas também, menos dos filhos de Deus, né? Então, eles esperavam um rei político vir, um Messias que daria jeito nas coisas, ok? Então, quando Cristo vem, eles não aceitam, né? Por quê? Porque Cristo não veio para isso. Cristo veio para estabelecer outro caráter do reino de Deus, o espiritual. Então, Cristo veio para implantar um reino de dentro para fora, na primeira vinda, ok? Então, por isso que Israel espera até hoje um Messias político. É por isso que na grande tribulação, a permissão de Deus de trabalhar com ele é a seguinte: sim, virá um falso profeta, virá um anticristo, e o dragão e a serpente, a trindade, né, maligna, satânica, né, a redundância, se é satânica é maligna, mas gente, então virá essa trindade e enganará, porque esse anticristo também fará coisas maravilhosas no mundo nos primeiros 3 anos e meio, né, as coisas vão girar, ele vai fazer um tratado de paz com a nação de Israel, onde, né, vai congregar eles ali de novo no seu país, e tudo vai parecer estar indo. Por quê? Porque esse falso Messias, a visão de Israel, é que ele vai colocar na ordem o que o primeiro lá atrás não fez, que eles não acreditaram. Tudo bem? Então, vai colocar todas as coisas em ordem, vai estar as nações em paz com Israel por 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, começa o que a gente chama aqui da angústia de Jacó. Depois de 3 anos e meio, o falso profeta, né, vai colocar então no templo, que a gente diz que é o templo de Salomão, vai colocar a imagem da besta, né, a besta que sai da terra, um falso profeta, vai colocar a imagem do anticristo para que todos adorem o anticristo, tá certo? E aí então eles descobrirão que foram enganados, né? Por quê? Porque eles não iriam adorar a essa situação, tudo bem? Então eles rompem esse tratado de paz, acaba por aí, e onde começa a parte maligna da grande tribulação. Porque então, a partir desse momento que o anticristo invade o que nós chamamos de o terceiro templo, né, que é a reconstrução do templo ali toda que já foi feita, já está sendo terminada, e ele invade o templo para ser adorado lá dentro, né? Então, ser adorado de dentro para fora, né? Lembra que o inimigo quer fazer tudo que Deus faz, uma imitação de tudo que Deus faz. Então, se Deus veio para ser adorado de dentro para fora, não é diferente ele com ele, tá? E aí onde Israel percebe que é enganada, foge, rompe o tratado de paz, e o anticristo, toda a trindade satânica, a partir desse momento começa a perseguir fielmente a nação de Israel, tá? Então muita gente daqui vai morrer, 1/3 da nação de Israel, gente, a Bíblia diz que morre na grande tribulação, 1/3 dessa nação morre, tá? Quem é que entra então, né, em cena aqui? A Bíblia diz que Cristo só precisa dos remanescentes da nação de Israel para reconstruir essa nação. E é só o remanescente que vai sobrar mesmo. Por quê? Porque existem israelitas que não vão, os judeus, né?
que não vão se salvar nessa situação. Então, Deus, o anticristo vai encurralar a nação de Israel, no caso, porque assim, todos eles vão juntar os judeus novamente, tá? Essa situação. Nesse período de engano, eles vão juntar os judeus de novo na sua terra, Jerusalém, onde ali eles serão todos os judeus enganados, tudo bem? E aí começa a perseguição contra os judeus, até que no final dos 3 anos e meio, por isso que eles dizem que os judeus é o calendário, né, das coisas. Mas, gente, o judeu não é o calendário para você, para mim e para você que é igreja, porque nessa situação a gente já está no céu, a gente já está na Nova Jerusalém, tá bom? Ele é o calendário para a segunda vinda gloriosa, é o calendário para todas as outras coisas. É por isso que a parábola da figueira, que fala sobre vigilância, não está falando sobre o arrebatamento da igreja. A parábola da figueira está falando sobre a segunda vinda gloriosa de Cristo. Tá? Porque dá sinais, diz, quando vier o verão, você vai saber que assim, 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 assim. Entendeu? Tá? É uma situação para a nação de Israel, né? E claro, todo mundo que ficar ali, né, fica a dica. Mas, gente, então Israel vai ser encurralado num vale de Megido, que também se chama em hebraico Armagedon. É por isso que existe aquela batalha do Armagedon, que não aparece, eu acho, aqui na nossa lição, pelo que eu vi, mas na aula que vem a gente vai citar muito essa batalha, tá? Então eles encurralam ali para exterminar de uma vez por todas, né, um potencial de arma, de armamento bélico mesmo, de várias nações, tá certo? Para exterminar de uma vez por todas a nação de Israel nesse vale, né? Eu tinha até fotos, mas se você colocar Vale de Megido ou Armagedon no Google vai aparecer o vale, né? Fica na Cisjordânia, se eu não me engano, gigantesco, tá? Então ali é um palco, um cenário de uma grande batalha. Então, como todo o potencial de armamento, né, de Israel não será suficiente para combater todo o resto do mundo, as nações, claro, né? Existem nações que vão estar lutando com Israel. Não vão, nem todo mundo vai se dobrar ao império do anticristo. Nem todas as nações serão dobradas ao império do anticristo, tá, gente? É importante que você tenha isso em mente. Então, encurralando eles, eles vão clamar sabendo que foram enganados, que aquele não era o Messias. Eles então irão clamar. Quem vai clamar, gente? O remanescente. Tá? Não são todos os judeus que vão clamar, mas o remanescente de Israel vai clamar para o verdadeiro, tá? O verdadeiro Messias retornar e salvá-los de uma vez por todas. Aí acontece a situação da segunda vinda em glória de Cristo, onde vem junto com seus santos e anjos. Como que Cristo volta? Com as suas vestes brancas, com as suas mãos furadas. Por que ele volta com as mãos furadas, gente? Ele volta com as mãos furadas para dar um jeito, com uma espadada em tudo aquilo, acabar em tudo com o sopro da sua boca. E, gente, ele vem para a nação de Israel, para os seus filhinhos, seu povo escolhido, com as suas mãos furadas, e diz: eu sou o Messias, aquele que vocês rejeitaram há muitos anos atrás. Sou eu, ok? Então eles vão se envergonhar. E aí que entra o que o texto vai dizendo. Pensa que nesse período será muita destruição. É por isso que o texto vai falando: eu vou restaurar as cidades, eu vou restaurar as nações. Farei como se fosse o Jardim do Éden. Aonde será o Jardim do Éden, gente? Jerusalém, que também vai estar destruída. E todas as outras cidades do mundo que serão destruídas também serão restauradas. E ali Deus vai falar no texto de Ezequiel 36, onde tinham destroços, demolições, farei cidades habitadas novamente. E todos saberão que o Deus de Israel, que reconstruiu a própria nação, né, fez por todos os outros também. E aí é nessa ideia que Cristo vem com as mãos furadas para mostrar para eles que eles foram mesmo negligentes na primeira vez, que não aceitaram a misericórdia de Deus e a graça de Deus da primeira vez. Eles sim serão restaurados, o remanescente, tá, gente? Será restaurado
e será colocado um coração novo. O Espírito de Deus habitará nessas pessoas, porque, gente, eles vão entrar no milênio como povos naturais, carne e osso, mas a Bíblia diz que no milênio 100 anos é o ano de uma criança, é pouco. Então as pessoas vão ser restauradas para entrar para o milênio com Cristo, vão ser restauradas, mas restauradas como que Éden, tudo bem? Então eles vão retornar aquela situação de Éden para cá, assim como a vitalidade das pessoas também vai mudar. Então tem um período de 75 dias que a gente estuda paralelo aqui. Quando acaba a grande tribulação, tem a separação de bodes e ovelhas. Israel sai, porque Cristo, quando volta, toca o pé no monte da onde ele saiu, e o monte se fende ao meio, onde o povo escapa. Ok? Gente, a separação de bodes e ovelhas, que a gente vai falar na aula que vem, as nações que foram contra, o povo de Israel, que lutaram para que ele fosse destruído, esses serão direto jogados no prévio inferno, não é o lago de fogo, é só um lugar de tormento, ok? E o resto vai entrar, então, para o milênio, E existe um tempo de restauração, porque Deus vai restaurar a terra, como fala Ezequiel. Deus vai restaurar as cidades caídas, vai restaurar Jerusalém, fará de tudo uma mentalidade nova, uma estrutura nova, tudo novo, assim como as pessoas serão diferentes, ok? Outra coisa, as pessoas que entram no milênio, assim como a nação de Israel, elas não deixam de ter a raiz pecaminosa, tá, gente? Continua a raiz pecaminosa, tá? E só que ali não haverá mais a tormenta ou o engano de Satanás, porque ele será preso por 1000 anos, então tudo que será feito de errado no milênio, será feito por conta própria, ok? Então ali o ser humano vai entender a maldade dele mesmo, no milênio. O que talvez eu acho interessante, já que Cristo estará habitando entre nós novamente, ok? Junto com a igreja glorificada e a sua nação de Israel. Mas esse versículo, tá vendo como ele reconstrói, tomba todas as coisas que a gente precisa falar? Aqui a gente já falou também sobre o sofrimento, a vitória e a glorificação, de Jacó. Ali tudo bem, já vimos isso. Depois oremos por Israel. Em oremos por Israel, gente, eu quero citar esse último verso aqui, esse último texto que diz assim, o ódio do inimigo de Satanás mesmo por Israel. Em primeira vista, pode parecer apenas uma antipatia contra os judeus. Entretanto, trata-se, na verdade, de um ódio estabelecido a partir de uma inspiração diabólica. Então, o Senhor deseja que o povo de Israel seja alvo das nações em oração e amor, pois temos uma grande dívida com eles, que é e sempre será canal de bênção para os povos do mundo. Gênesis 12:3, ok? Então, sabendo disso, nós sim devemos orar por Israel. Você vai habitar com Israel. Gente, Cristo era judeu. A parte dos povos que foram feitos alianças eram judeus. A Bíblia praticamente inteira foi escrita por judeus. Então nós devemos muito a esse povo que nós nem sequer damos tanta atenção assim. E a maior parte da cristandade vê esse povo de Israel como idólatra, ignorante, Então, gente, não, o tempo da igreja é um. O tempo de Israel sempre foi, ok? E você precisa avisar e orar por isso, porque essa cegueira de Israel uma hora vai sair, ok? E eles vão triunfar. Então, a bênção sobre Israel está sobre Israel. E você precisa o que cooperou com ele e não que esteve longe dele. Tudo bem? É nosso dever como igreja orar por Israel. Eu espero que tenham ajudado nessa aula, esclarecido muitas coisas. A gente se vê na próxima aula, onde nós vamos retomar todo esse assunto de novo para falar sobre o retorno de Cristo, porque o retorno de Cristo é o escape de Israel na situação. Então a gente vai revisar toda essa história de novo,
mais o começo do milênio, tudo bem? Então, a história de antes, a história atual e o próximo bloco da história, tudo bem? Fiquem com Deus e nós nos vemos na semana seguinte.